Boa noite a todos, todas. Sejam bem-vindos nessa noite chuvosa. São Pedro foi ontem, mas eu acho que hoje que deu eco, né? Por causa da chuva, né? Mas o trabalho não pode parar, a espiritualidade atua sempre, incessantemente. E que sejamos todos bem-vindos para mais uma semana de atividades, de trabalhos, começo de mês, né? Que a gente possa recarregar nossas baterias, nossas energias para a nossa jornada diária. Tá? Então sejam todos bem-vindos. Com chuva e tudo, com frio, cuidado com a gripe. A Clélia alertou aqui a gente de uma... Muito cuidado para as pessoas que tiverem suspeita, né? Melhor avaliar primeiro, né? Usar máscara, porque tem uma variante que está dando uma pneumonia virótica. Tá, todo mundo se cuidando, né? Todos nós, tá? Então a gente pede gentilmente, tá? Para que a gente desligue os celulares, tá? Para que nesse momento agora a gente possa entrar em contato com nossos irmãos da espiritualidade superior que estão aqui presentes em nossa casa, no nosso trabalho. Como está chovendo também, a entrada e a saída está pela cozinha, a rampa aqui escorregadia não fica aberta hoje, tá? Então que a gente saia pela cozinha. E aqueles que porventura puderem oferecer uma carona, tá? Aquela carona solidária, pela chuva, pelo local mesmo e pela hora, tá? Toda carona é bem-vinda, tá bom? Lembrando que a casa, tá? Mesmo com o inverno, com tudo, os trabalhos, as atividades, segunda-feira a palestra, com água fluidificada e o atendimento fraterno. Na terça-feira o grupo da Dona Joana faz também o trabalho na parte do dia e os estudos mediúnicos à noite. Quarta-feira o trabalho de desobsessão, quinta-feira também tem estudo. Sábado temos também o trabalho com o nosso irmão Vicésio, tá? Então a casa não para não, tá bom? Aqui todo mundo pode chegar, todo mundo bem-vindo, bem acolhido e bem tratado, isso que é o mais importante. Tá? No momento agora, a Clélia vai fazer nossa leitura de preparo de ambiente. Gente, eu peguei o livro, eu gosto muito, Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, e a psicografia do Chico. A gente está muito feliz que o Chico ganhou um memorial, né? Muito lindo, tal como ele era, né? Tal como ele merecia, porque é de uma grandeza infinita. Então, ante o objetivo, para ver se de algum modo posso chegar na ressurreição. Paulo em Filipenses, artigo 3, parágrafo 3º, artigo 11. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo, planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge o alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida que concentra as ideias no desperdício das emoções penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem o preço respectivo. O usurário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, alvita o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, sob Paulo buscá-lo, através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue com valoroso esforço na conquista do eterno prêmio. Que assim seja. Fonte Viva. Então, nesse momento agora, possamos elevar o nosso pensamento para a nossa prece inicial. Senhor Deus, amado Pai, Jesus, Divino Amigo, cá estamos em mais uma noite de estudos em nossa casa. Agradecemos a vós pela oportunidade
e aos nossos irmãos da espiritualidade superior que conosco caminham, para que essa noite possamos ser de bom proveito nas mensagens, nas preces, nas mensagens, e que possamos trazer com sabedoria mais informações, mais conhecimento e realizar na prática as nossas atividades, na nossa jornada, na nossa vida. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, com muita alegria, que a gente está recebendo pela primeira vez na casa, nossa irmã Carol Batista, está debutando, né, Carol? Seja bem-vinda. Qual o tema da noite de hoje? Já está na casa, né? Só para não mudar de pé. Tá certo. Tá. Com o tema de hoje, as traves dos nossos olhos. Então, boa palestra, Carol. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho do estudo que eu desenvolvi. Hoje num lugar diferente, né? Como a Clélia falou, eu já frequento o GEL há 8 anos, tem a idade do Pedro, né, meu filho. O pessoal conhece o Pedro desde pequenininho. Eu tive o grande prazer, assim, a grande sorte de, quando eu voltei para Friburgo, ser acolhida aqui pelo GEL. Muito bem acolhida, tenho um carinho enorme pela casa, falo que é a casa do meu coração. Também pelo meu patrono pessoal, que é São Francisco de Assis. Então, acredito que nada é por acaso, né? E a gente que é espírita sabe, né, que nada é por acaso, a gente só se reencontra, né? E vai parando nos lugares que a gente tem que estar de fato. E hoje é um prazer eu poder estar aqui, né, no lugar de expositora, compartilhando um pouquinho desse tema, que é um tema que diz respeito ao nosso dia a dia, né, gente? Quando eu construí esse estudo, eu construí no propósito mesmo de entender, por isso que eu coloquei até o subtítulo ali, as traves dos nossos olhos, noções práticas para trabalharmos o julgamento. Porque a gente, quando começa a estudar, a gente entende realmente ali na teoria, tudo que Jesus disse, Jesus, claro, muito na prática, né, porque ele foi ensinando através das atitudes, mas tudo que veio depois dele, né, muito ali, né, no que está escrito, na teoria. Mas na hora que a gente vive a situação no dia a dia da gente, a gente fala, meu Deus, como eu lido com determinadas situações. Eu sou uma pessoa muito prática e eu sou uma pessoa muito questionadora, eu quero buscar respostas. Então eu fui nesse propósito mesmo que eu construí esse estudo para que a gente, para conseguisse extrair da bibliografia que a gente tem aí à nossa disposição no mundo espírita, né? Que eu falo que hoje em dia nós somos privilegiados, né? A gente tem muito recurso, a gente tem muito conteúdo à nossa disposição e às vezes falta tempo para a gente estudar tudo que está à disposição da gente. Mas o trabalho, quando a gente realiza um estudo, é justamente esse, a gente conseguir ir pegando um pouquinho desse universo e organizando dentro de uma ideia para que a gente possa extrair desse conteúdo todo aquilo que nos serve naquele momento e que vai nos ajudar a lidar com determinadas situações da nossa jornada encarnatória. Porque a gente está aqui, né, a gente vive hoje no mundo de provas e expiações e a gente está vivendo aqui diariamente, né, as provas que a gente precisa passar. Só que a gente não está sozinho, né? A gente tem à disposição esses recursos. Então, como utilizar esses recursos? E aí, principalmente voltado para o julgamento. Eu trouxe justamente para começar, que foi a passagem, né, que deu início ao estudo, que é a citação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos itens de 9 a 10, onde Mateus, né, uma passagem da Bíblia, onde Mateus diz: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizes ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso está em Mateus capítulo 7, versículos de 3 a 5. E aí, nessa passagem,
mensagem já tem uma sabedoria profunda do Cristo, que é justamente a questão do julgamento. A gente começa a entender a partir disso, porque para a gente é muito mais fácil apontar o dedo para o irmão, dizer o que ele tem, o que ele faz, o que ele fez ou o que ele deixou de fazer, do que muitas vezes olhar para a gente. E aí é mais fácil a gente ver o argueiro, que é o cisco no olho do irmão, do que olhar para a trave que tem no olho da gente. E aí eu vou começar a entender aí o porquê do julgamento, primeiramente. Quem me conhece, eu sou jornalista de profissão, então eu sou curiosa das palavras. Eu sempre vou tentar entender qual é o sentido mesmo da palavra. Às vezes as palavras, elas passam despercebidas na vida da gente, e aí elas vão perdendo muitas vezes o sentido, que é o sentido real delas. E aí eu falei, deixa eu buscar o sentido real lá no dicionário da palavra julgamento. E o que significa julgamento, né? Segundo o dicionário Michaelis. É o ato ou efeito de julgar, e aí juridicamente é a sentença proferida ou decretada por um juiz que põe fim a uma demanda ao absolver ou condenar o réu. Decisão, deliberação, veredito. Audiência de um tribunal perante o juiz. Para a realização dos atos processuais. Seção. Modo de pensar, de ver, conceito, juízo, opinião. Aí olha que interessante. Quando eu cheguei nesse conceito, eu falei, nossa, o conceito jurídico já diz que é uma sentença proferida ou decretada por um juiz. Depois, lá no item 4, ele fala que é um modo de pensar, de ver, conceito, juízo, opinião. Quando a gente está no lugar da pessoa que julga, a gente está no lugar da pessoa que sentencia. Só que a gente sentencia sem ouvir o outro lado. Porque quando o juiz está ali no lugar dele, o que acontece, né, no ato jurídico? Ele vai ouvir um lado, ele vai ouvir o outro, e a partir das duas visões, da defesa, da acusação, ele vai chegar a um veredito. Só que a gente, quando a gente está no lugar do julgamento nosso com o irmão, a gente não dá a possibilidade para eles explicar o lado dele. A gente sentencia a partir do nosso modo de pensar, de ver. Então, o julgamento é justamente isso. É o nosso modo de ver a vida, julgando o outro e sentenciando. É aquilo. Não dou oportunidade para o outro de se colocar, ou então eu não dou oportunidade de pensar. Peraí, o que pode estar acontecendo no universo do outro para ele estar agindo assim? Muitas vezes a gente olha pra gente, nossa, mas ele fez isso comigo, mas aconteceu isso que foi muito ruim pra mim, mas eu fui a vítima, Então, muitas vezes, todo julgamento, ele gira em torno da gente, em torno do nosso modo de ver, do nosso modo de pensar. E se a gente for parar para ver, o próprio sentido da palavra etimológico já diz isso. Eu trouxe também uma citação de Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão, né? Platão, discípulo de Sócrates. E Sócrates tem uma participação importante, inclusive, na codificação, né? É um dos espíritos que responde as perguntas de Kardec na codificação. E no Evangelho segundo o Espiritismo também, quando a gente começa a estudar o Evangelho, lá no início existe uma parte que fala sobre a filosofia de Sócrates e Platão, né? E as similaridades com o Espiritismo. É interessante isso, né? Porque lá em casa a gente faz o Evangelho no ar, e a gente falou assim, a gente sempre abria o Evangelho ao Léo. Falou, não, vamos começar lá no início e vamos fazendo estudo página a página. E quando a gente caiu nessa parte, nossa, que interessante. A gente nem podia imaginar, né? Sócrates lá, tantos anos antes de Cristo, já vinha prenunciando as palavras mesmo do Espiritismo. E aí eu peguei essa citação de Aristóteles, que já bebe nessa fonte toda também, né? De Platão, de Sócrates, que já fala muito do que o Espiritismo preconiza, né? Onde ele diz, o convidado é melhor juiz de uma refeição que o cozinheiro.
E eu achei muito interessante, porque de fato né? O convidado, ele tem uma visão imparcial sobre o prato. O cozinheiro, ele tem uma visão parcial. Muitas vezes, na vida da gente e no nosso julgamento, a gente faz sempre o papel de cozinheiro, né? A gente nunca faz, pouquíssimas vezes a gente faz o papel de convidado, de ter essa visão imparcial, né? O cozinheiro, ele vai sempre achar que o prato dele está melhor, ele sabe tudo que ele passou, tudo que ele teve que construir para aquele prato chegar ali. Mas aquela pessoa que está indo almoçar, o convidado, ele está indo com a mente livre, ele não sabe nada daquele histórico. Então, ele tem um julgamento sobre aquilo muito mais imparcial. E tem tudo a ver com com esse tema do estudo, né? É para realmente ilustrar melhor esse tema do estudo que eu trouxe essa citação. E aí eu vou trazer também, gente, vou beber muito na fonte da Irmãs do For dentro desse estudo, porque são obras, né? Irmãs do For é um espírito onde as obras elas tratam muito da questão emocional, da questão psicológica nossa, e ela é muito lúcida e muito clara na hora que ela fala sobre temas que são tão difíceis às vezes para a gente lidar, e ela lida com uma tranquilidade que acalma o coração da gente muitas vezes, da gente que está num processo de evolução, de melhora. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, psicografado por Vanderlei de Oliveira, que o espírito de Irmãos do For, diz o seguinte: a pior das ilusões é a que temos em relação a nós mesmos, a autoilusão. O objetivo da reencarnação consiste em desiludir-nos sobre nós mesmos através de uma relação libertadora com o mundo material. E aí é interessante a gente começar a construir a conexão com o tema lá do julgamento, porque o julgamento está totalmente ligado a essa autoilusão que a gente tem de nós mesmos. Não seria a autoilusão que nós temos de nós mesmos as traves dos nossos olhos? A visão que nós temos muitas vezes distorcida de nós mesmos, ou às vezes enaltecida sobre alguns pontos, ou às vezes diminuídas sobre outros pontos. Mas ela diz que o objetivo da reencarnação é justamente a gente se desiludir sobre nós mesmos. E se desiludir sobre nós mesmos é encarar-nos como nós somos. E isso é difícil, né? É muito difícil a gente se olhar no espelho como nós somos, olhar os nossos defeitos, olhar as nossas qualidades também, porque a gente tem dificuldade muitas vezes de reconhecer as qualidades que nós temos. Mas é isso que ela fala, desiludirmos sobre nós mesmos através de uma relação libertadora com o mundo material. Por que libertadora com o mundo material? Porque o mundo material, muitas vezes, é a causa das nossas ilusões também. Dessa ilusão que a gente constrói sobre nós mesmos. E, às vezes, da ilusão que faz a gente se perder aqui no nosso propósito de vida, no nosso propósito reencarnatório. Muitas vezes, muitos de nós voltamos, né, para a pátria espiritual, e nos defrontamos muitas vezes com uma frustração da gente não ter realizado aquilo que de fato a gente veio para realizar. E essa relação libertadora com o mundo material, ela nos permite o quê? Termos uma relação harmoniosa com o mundo espiritual. O mundo espiritual é justamente o mundo que vai nos permitir enxergarmos como somos e nos desiludirmos sobre nós mesmos. É através do olhar para dentro de nós, do autoconhecimento, do olhar para nós como nós mesmos somos, espiritualmente, em essência, porque isso daqui é só um corpo, é o que vai se extinguir um momento. Mas nós somos espíritos imortais. Então, olhar como nós somos na nossa
grandeza também espiritual, né? Muito além do material, para a gente conseguir quebrar realmente essa ilusão, se desiludir sobre nós mesmos e começarmos a nossa trajetória em busca da nossa reforma, em busca daquilo que realmente viemos fazer, em busca do nosso propósito aqui, enquanto encarnados nessa jornada. Interpretando o estudo, então, eu já dei um spoiler lá no início, né? Que a autoilusão é a nossa trave. E desiludir-nos sobre nós mesmos é justamente retirar a trave do nosso olho e nos enxergarmos tal como somos. E eu trouxe essa imagem aqui, que eu achei interessante. Muitas vezes a gente se vê assim, né? Como essa pessoa, esse senhor aqui. A gente se vê da forma que a gente quer se ver. Ele tá ali, né? Olha lá, já um senhor, um coroa, mas ele tá se olhando ali no espelho, ele tá se vendo ali, tipo, uns 40 anos mais jovem, né? Bonitão, todo inteirão. Como a gente se olha no espelho? É justamente sobre isso. E muitas vezes a gente não vai se ver assim, não é? Vai se ver mais jovem. A gente vai se ver mais poderoso, ou a gente vai se ver mais inteligente, ou a gente vai se ver mais interessante, ou a gente vai se ver melhor do que o irmão que está do lado, melhor do que o colega de trabalho, melhor do que o familiar. E a gente vai se vendo, vai construindo essas camadas de visões sobre nós mesmos a partir das situações que vão acontecendo na nossa vida, mas muito em função da gente não fazer um exercício concreto, genuíno e profundo de tirar essa trave aí. Provavelmente essa pessoa que está se olhando aqui no espelho, provavelmente não, com certeza, ela está com a trave ali no olho, né? E a trave dela muitas vezes pode ser uma vaidade, pode ser a dificuldade em aceitar que ela está envelhecendo e entender que isso é bom, que isso é muito bom, que não tem nada de ruim, pelo contrário, né? E justamente essa reflexão também que eu quero trazer aqui hoje, que eu acho que vale a pena a gente parar um momentinho, já que a gente está aqui, né? Todo mundo no propósito de aprender juntos, entender um pouquinho qual será a minha trave, né? Quais serão as minhas traves? Porque se fosse uma só, tava bom, né, gente? O problema é que são várias, e às vezes entra uma na frente da outra e dá um problema de cegueira crônico. Mas eu acho que a gente tem que fazer esse exercício. Só que eu trouxe lá no início do estudo a questão prática, né? Como fazemos isso de forma prática? Beleza, eu quero saber eu sou uma pessoa prática, gente. Tem que ser assim, ó, papo, eu quero entender, tá bom, já que eu tenho que aprender, como que a gente pode ter uma questão prática para isso? E lá nos livros dos espíritos, os espíritos respondem essa pergunta para a gente. Na verdade, Kardec faz uma pergunta para os espíritos que traz justamente a questão que eu estava querendo trazer da praticidade. Na pergunta 919 do livro dos espíritos, ele pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí, inclusive é Sócrates que responde, né? Um sábio da antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Então essa passagem é uma passagem de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então a gente reforça mais uma vez a questão de que é o autoconhecimento. Tudo vai passar pelo nosso autoconhecimento. Se a gente não se conhecer tal como nós somos, nas nossas luzes e nas nossas sombras, a gente não vai conseguir avançar na nossa evolução e nem resistir à atração do mal. E aí é interessante porque ele trouxe essa questão, é prática, isso é prático. Então, gente, aqui já tem uma noção que os espíritos nos dão um caminho prático que nós temos a seguir. Beleza, mas aí, Kardec, né, sempre muito profundo e também querendo entender melhor, e até para nos ajudar, né, as questões em profundidade.
profundidade, ele continua a pergunta. E é muito interessante. Tá bom, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Ele falou, ok, a gente já conhece a sabedoria que essa frase traz. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E aí ele já afirma isso, que a nossa maior dificuldade é a gente se conhecer. E ele pergunta novamente, qual o meio de consegui-lo? Ele vai arguindo ali a espiritualidade, né? Ele vai querendo tirar aquilo mais mastigado possível até para a gente conseguir entender. E aí é interessante porque quem responde essa pergunta é Santo Agostinho. E ele fala assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aí eu já comecei a ficar também mais empolgada com o estudo. Eu falei, que bom, agora eu já também tenho mais uma resposta. Porque é uma resposta prática, um passo a passo. Poxa, então a gente já pode fazer isso então à noite. Já é uma proposta prática que Santo Agostinho traz pra gente de melhora, né? Da gente todo dia à noite. Gente, Santo Agostinho fazia isso. Quem sou eu para questionar Santo Agostinho? Né? Se deu certo para ele, a grande chance que dê certo para mim. Então, e ele diz que foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Se a gente parar à noite, né, que é um momento, nosso momento de descanso mesmo, muitas vezes é um momento de oração que a gente está ali, né, já está em comunhão ali com Deus, parar e pensar, como foi o meu dia? Quais foram as situações que aconteceram no meu dia? Situação X, situação Y. Como eu agi bem? E como sentir se eu agi bem? Meu coração está tranquilo em relação àquilo? Ou não, eu não agi tão bem, não foi o que eu queria realmente que tivesse acontecido? Como que eu posso melhorar em uma outra situação quando isso acontecer novamente? Ou como eu posso me retratar daquela situação e fazer esse exame de consciência, né? Só que assim, esse exame de consciência é interessante, né? Porque é o tipo de exame que só a gente pode fazer com a gente mesmo. Eu brinco assim, que seria ótimo se a gente conseguisse fazer um exame, igual a gente vai fazer um exame no laboratório, que a gente chega lá, tira o sangue, aí chegam pra você e falam, você tem isso, tem aquilo, ou não tem. Se a gente chegasse lá e falasse, eu quero fazer um exame de consciência, aí viesse o papelzinho lá, então, tá dizendo aqui que o seu orgulho tá desregulado, e você precisa então tomar uma dosezinha maior de compaixão. Seu egoísmo aqui também tá bem fora da faixa, né? Então, se fosse fácil assim, né? Vou ali na farmácia comprar um pouquinho de caridade, vou ali comprar um pouquinho de compaixão, vou comprar um pouquinho... Mas não é. E é um exercício que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Mas Santo Agostinho traz aqui um exercício prático que nos ajuda, que ajudou ele, que ele pode nos ajudar também. E aí ele continua. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse e perguntasse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. E aí eu grifei essa parte também, porque é muito interessante. Muitas vezes, a gente quer fazer diferente. A gente tem a consciência de que a gente errou, que a gente não está fazendo da forma que Jesus pregou, mas a gente, na nossa pequenez, né, a gente não tem forças para mudar. E é nessas horas que o nosso anjo guardião, que a espiritualidade amiga e Jesus, Deus, entram para nos ajudar, né? Por isso que ele diz aqui, rogando a Deus ao seu anjo guardião que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. A espiritualidade diz que ninguém fica desassistido, principalmente quando pede algo em favor da sua própria reforma.
da sua própria melhoria interna enquanto espírito. E muitas vezes a gente precisa pedir ajuda deles, porque a gente sabe que a gente já caminhou um pouquinho, a gente já consegue enxergar que a gente não deve fazer aquilo, mas a gente ainda não tem os recursos até internos mesmo, emocionais, espirituais, para a gente superar aquilo e mudar a nossa atitude, mudar os nossos condicionamentos. E é nessa hora que a prece é fundamental, porque através da prece a gente recebe esses recursos, recebe a ajuda auxiliadora que nos assiste para a gente conseguir ir em busca do que realmente a gente precisa, dos recursos que a gente precisa para lidar com aquela situação e mudar. Muitas vezes é uma pessoa, um amigo que fala algo, muitas vezes é uma leitura que chega a gente, muitas vezes é uma intuição, é um sonho, muitas vezes é um post que passa no Instagram. Então, a gente precisa também estar atento e estar conectado com a espiritualidade para quando a resposta vir, a gente conseguir entender o recado. E muitas vezes o que eu falo muito, eu peço muito a Deus é assim, fala, Senhor, eu já pedi para o Senhor me dar o recado, mas me ajuda a estar atenta para quando o recado aparecer, para quando a resposta aparecer, porque muitas vezes a gente está desatento e a resposta vem e a gente fala, não, Deus não esqueceu de mim. A resposta até hoje não veio. E aí ele continua assim, dirigem, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias. Sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Ele complementa a informação pedindo, falando que a gente entenda os objetivos, entenda as intenções nas quais a gente fez realizou determinado julgamento ou algo que a gente a gente sente que não agiu corretamente, né? Então, e aí pergunta, se outro fizesse, você censuraria? Essa é a medida. Não existe dois pesos, duas medidas na justiça divina. É o mesmo peso e a mesma medida. Então, se eu julgo o outro, eu tenho que me julgar a partir da mesma régua, né? Então, não tem como, se eu estou censurando o outro numa situação, quando eu passar por aquela situação, eu tenho que entender que a régua tem que ser a mesma. Não julgue se não quiser ser julgado. Não julgue para não ser julgado. Que vai ser julgado na mesma medida, né? É a máxima divina. E aí ele continua também, que eu achei bem interessante, nessa mesma pergunta. Essa pergunta tem uma resposta bem grande. Eu falei, eu vou fazer um resumo, mas tem tanta sabedoria em cada frase que eu falei, não, faz sentido a gente deixar essas frases aqui e a gente vai entendendo pouco a pouco. Quando estiver indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como a qualificaria se praticada por outra pessoa, que foi o que a gente falou ali, né? Se a censurares noutrem, não a podereis ter por legítima, quando fordes o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Perscrute conseguintemente a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Faça o balanço de seu dia moral, como o comerciante faz o de suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a primeira operação será mais proveitosa do que a segunda. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz
e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Eu fui marcando as frases mais importantes, começando por inquirir a questão, né, a questão da censura para o outro, que eu falei no slide anterior. Deus não usa de duas medidas também. E aí, interessante o que ele traz também é: não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Ouvir o semelhante, né? Estar disposto a ouvir, porque muitas vezes a gente também não está disposto a ouvir. E quando alguém fala alguma coisa, a gente já se fecha. E principalmente a opinião dos nossos inimigos. Porque o inimigo, ele não está ali no propósito de ser bonzinho com a gente, né? Ele não vai amaciar pra gente como um amigo muitas vezes vai amaciar. E muitas vezes ele vai dizer o que precisa ser dito e que ninguém tenha coragem, por mais doloroso que seja, né? E ele fala que é justamente esse exame de consciência que faz quem quiser se melhorar precisa passar por esse processo. A fim de quê? De tirar realmente, de extirpar essas ervas daninhas, que são essas ilusões que a gente traz, né? Que são essas traves. As ervas daninhas também são essas traves que a gente vai colocando no olho, que são o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Muitas vezes, cada um ali faz parte de uma travezinha. E a gente precisa começar a olhar para isso, a gente precisa começar a entender que a gente tem primeiro essas ervas daninhas do nosso jardim, porque muitas vezes a gente não tem noção nem que a gente tem. E aí, por isso que é interessante essa questão do inimigo, porque muitas vezes o inimigo vai jogar na cara da gente, vai falar aquilo que a gente vai se assustar, mas ele vai ser um professor, é o que a gente fala, né? Que os espíritos falam, a espiritualidade fala, né? As pessoas mais difíceis que Deus coloca no nosso caminho são os nossos maiores mestres. Muitas vezes porque é através deles que a gente se enxerga também. Porque ele diz aqui, né? Ele fala sobre a questão do espelho, né? De ser um espelho. Que o que me incomoda no outro é justamente o que eu trago dentro de mim. E nós somos espelhos uns dos outros. E o inimigo, ou aquela pessoa que desafia diariamente, que é uma pessoa difícil, desafiadora de lidar, ela é a pessoa que mais te ensina, né? Acho que quem vive isso e quem tem essa consciência, percebe. Muitas vezes, no dia a dia, é difícil passar por isso. Mas é aquela pessoa que vai te ajudar a dar um salto. E a espiritualidade, ela é bendita. Vocês só estão ali por um propósito. E tá tudo certo, foi tudo acertado já em outros momentos. Tudo acertado na vida superior. Então eu trago aqui uma correlação, tá? Do julgamento e do orgulho com o homem velho. Porque a gente está aqui, todo mundo em busca de quê? De ser um homem novo. A gente está em busca disso, né? Da renovação desse homem novo. E o julgamento e o orgulho, eles são justamente aquela mola que te atrasa, né? Eles são o que nos conecta ao homem velho. E o autoconhecimento é justamente o que nos conecta ao homem novo. A nossa proposta, então, aqui nessa vida, nessa encarnação, é justamente caminharmos em direção ao homem novo. Ninguém está aqui a passeio. Se a gente está aqui hoje, né, uma segunda-feira, são 8 horas da noite, e de chuva lá fora, de frio, querendo aprender mais, num centro espírita, buscando a palavra de Deus, buscando o Evangelho do Cristo, a gente não está aqui a passeio. A gente está aqui com uma proposta. E a nossa proposta é justamente o quê? É ser esse homem novo. É buscar ser esse homem novo. Através desse mapa que Jesus nos deixou. Através
da espiritualidade bendita que nos auxilia aqui hoje nesse dia. E o autoconhecimento, gente, é a chave para a gente conquistar esse caminho, para a gente conseguir galgar esse caminho em direção ao homem novo. E aí, ainda no livro Reforma Íntima Sem Martírios, da irmã Dufour, ela diz o seguinte: reforma íntima não deve ser entendida apenas como contenção de impulsos inferiores. Contenção é aglutinação de forças de defesa contra a rotina mental dos reflexos do mal em nós. Todavia, somente a edificação da personalidade cristã, pródiga de qualidades morais nobres, permitirá a paz interior e o serviço de libertação definitiva para além muros da morte corporal. Olha que interessante. Quando ela fala reforma íntima, a gente que está nessa caminhada no mundo espírita, né, no espiritismo, a gente ouve bastante falar de reforma íntima, né? Eu tenho que fazer minha reforma íntima. Só que a irmã Dufour, ela traz um conceito de reforma íntima muito alentador, porque muitas vezes a gente acha que se reformar, que mudar por dentro, né, que mudar o nosso íntimo, é justamente conter esses impulsos inferiores que a gente tem. E a gente fica nessa busca, não posso fazer isso. Aí fica naquela culpa, nossa, eu já fiz. Poxa, caramba, eu errei de novo. E a gente fica se martirizando por causa disso. Por isso até que o tema do livro, né, o título do livro é Reforma Íntima Sem Martírio. A gente fica se martirizando por causa daquilo. E ela diz que reforma íntima não é somente isso. Não pode ser entendida somente isso. Ela fala que a contenção é a aglutinação de forças, é a junção de forças de defesa contra a rotina mental, aquela rotina mental dos reflexos do mal em nós. Porque a gente ainda reflete mal em nós, que não é dessa encarnação, gente. São várias encarnações que a gente vem ainda errando e que a gente vem escorregando aí nos nossos propósitos de vida. Então, são muitos condicionamentos que a gente traz ainda, né? Todavia, aí que ela diz, todavia, somente a edificação da personalidade cristã, pródiga de qualidades morais nobres, permitirá a paz interior e o serviço de libertação definitiva para além muros da morte corporal. Não adianta só a gente conter o que a gente tem de ruim. A gente precisa começar a construir, edificar a nossa personalidade cristã. A gente precisa começar a construir essa personalidade tijolinho a tijolinho, para quando acontecer situações como desafiadoras no nosso dia a dia, como o julgamento, a gente até ter recursos internos para lidar com isso. Porque muitas vezes a gente fica numa cobrança interna de que não, eu não posso fazer assim, eu não posso agir assim. Jesus fala, né? Jesus já falou, dê a outra face, mas eu não consigo fazer isso. Quando a pessoa chega para mim, eu vou lá, pego e já vou na lei de Italião, sabe? Olho por olho, dente por dente, é mais forte do que eu. Mas por quê? Porque a gente não tem edificado dentro da gente justamente a personalidade cristã. E como que a gente vai edificando isso? Como que a gente vai construindo isso? Se autoconhecendo, através do autoconhecimento, através do estudo, através do aprendizado da doutrina, através do aprendizado do Cristo, através do Evangelho que Jesus nos deixou. E não necessariamente através da leitura, mas hoje em dia a gente tem disponível aí diversos recursos. A gente tem um podcast, a gente tem filmes, a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar do Nosso Lar 2, que está disponível já no streaming. A gente tem séries também que falam sobre isso. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu tenho maratonado aí a The Chosen, que mostra realmente, que é maravilhosa aquela série. Ela mostra realmente, está no Netflix. Então assim,
Quem não assistiu, vale a pena assistir. Seria escolha, não sei por que não traduziu. Os escolhidos, porque ele traz justamente o caminho do Cristo, né, aqui na nossa terra, de uma forma muito humana. A gente começa a se envolver com aqueles personagens e a partir da visão também dos apóstolos, daqueles homens que eram tão humanos e que estavam ali, humanos como a gente, que erravam como a gente, que brigavam como a gente, que se enfardeciam como a gente, mas que através do poder do Cristo conseguiram ser melhores. E hoje a gente tem isso disponível também para a gente conseguir ser melhor. Um podcast, por exemplo, eu gosto muito de ouvir podcast. Então, muitas vezes, a gente está ali no momento que é o momento, está dirigindo. A gente está lavando uma louça, que eu digo que é o momento que... Eu falo que a louça é o tipo de ação que não serve para nada na vida da gente, né? Não acrescenta em nada. Mas vamos fazer. O que a gente gasta ali, a gente... Mas eu tenho que fazer daquilo ali um momento útil, né? Eu falo assim, não posso perder esse tempo de vida, não tem esse tempo de vida, não vai perder não. Então eu coloco ali o meu podcast, vou ouvindo, a FEB tem vários, aqui a Federação Espírita Brasileira tem vários podcasts de vários livros, até do Pentateuco mesmo, ou de livros de obras complementares, explicando, né, capítulo por capítulo. Ou então, muitas vezes, você vai pegar um palestrante que você gosta e ele está lá no Spotify, por exemplo. A gente tem essas possibilidades hoje de uma forma muito mais fácil do que antigamente se tinha. A gente não pode reclamar de que a gente não tem oportunidade. E na Casa Espírita também. A gente tem essa oportunidade aqui hoje de aprender um pouco mais, de estudar um pouco mais. E assim como a Juliana falou também, a gente tem os estudos durante a semana. Quem não pode participar de estudos fisicamente, tem casas que tem estudo online. Então, assim, gente, não tem desculpa para a gente se melhorar, né? É justamente esses recursos que começam a auxiliar a gente na edificação dessa personalidade cristã. Porque quando a gente começa a edificar, construir realmente esse edifício, quando chega a aprovação, quando chega o vento, né, a gente tem muito mais recursos para não sucumbir àquela aprovação. E aí ela continua, né, a irmã continua. Bem além do controle, educação. Acima de disciplina com inclinações, desenvolvimento de qualidades inatas. Então, não é o controle. A gente fica muito nessa questão, eu tenho que me controlar. Não é sobre controle, é sobre educar, né? E educar e controlar são verbos que têm conceitos completamente diferentes, né? Porque o educar, ele vai muito no processo de construção do indivíduo, no processo de conhecimento, no processo de aprendizagem, que passa pelo erro, que passa pelo acerto, que passa pelo erro e pelo acerto, e está tudo certo, né? Então, essa é a proposta que ela diz. Quando ela fala isso pra gente, é muito... dá um alívio. Porque quando a gente fala de educar, ela abre espaço para a gente errar. Porque a gente vai errar. A gente não vai aprender de uma hora para outra. Não é porque a gente entendeu hoje que a gente é egoísta, que a gente é orgulhoso, que a gente é vaidoso, que a gente vai conseguir mudar da noite para o dia e virar uma pessoa super caridosa, que vai virar uma pessoa que humilde. Não é um processo, né? Ela conclui assim: à luz dos conceitos espíritas, aí ainda a irmã Dufour falando lá nesse livro, né? À luz dos conceitos espíritas, educar é ir de encontro aos germes da perfeição que se encontram potencializados na alma desde sua criação. É despertar, dinamizar as qualidades superiores que todos trazemos nas profundezas da vida inconsciente. Então, à luz dos conceitos espíritas, o que é educar, né? Da parte da ótica espírita? É justamente ir de encontro a essa semente da perfeição
que todos nós temos, né? É a semente divina que todos nós trazemos, né? E só que a gente muitas vezes vai esquecendo delas, né? A partir das experiências vividas, dos sentimentos que a gente vai amealhando aí na nossa caminhada, da raiva, do ódio, da vingança. Ela vai ficando abafada, mas ela está sempre lá dentro, essa luz divina. Então, o que a gente precisa justamente é parar para se olhar. E aí, assim, olha que interessante. Aí a gente já vai conseguindo, eu falo que eu já vou conseguindo clarear minha visão, assim, em relação ao caminho. Por quê? Eu sei que eu preciso me autoconhecer. A partir do momento que eu me autoconheço, eu entendo quais são as minhas sombras. E se eu consigo enxergar as minhas sombras, eu consigo... E como eu consigo enxergar as minhas sombras? Fazendo o meu exame de consciência lá, que Santo Agostinho falou. Né? Dando... não julgando o outro na mesma régua que eu. A partir disso eu consigo ir entendendo as minhas sombras, liberando essas sombras, para começar a mergulhar de encontro a esse germe da perfeição que está lá no fundinho da gente. A gente começa a despertar. E esse verbo é um verbo tão bonito, né? A gente começa a despertar. Só desperta quem está dormindo, né? A gente, muitas vezes, está caminhando aqui, na nossa encarnação, adormecidos. A gente está em quantos a gente não conhece que estão adormecidos? A gente está mais desperto. A gente que já está aqui hoje na casa espírita, já está mais desperto. Mas a maioria ainda da população encarnada e desencarnada também ainda permanece adormecida. E a gente precisa despertar. A hora de despertar é agora. Dinamizar as qualidades superiores. Dinamizar o quê? É trazer esse dinamismo dessas qualidades da vida a essas qualidades superiores. Animar essas qualidades superiores que todos nós trazemos. Então ela já traz o conceito, o beabá. A gente já tem um beabá aí, né? Da questão do autoconhecimento, de olhar as sombras, de não controlar, mas se educar em relação às situações que a gente vive e construir esses tijolinhos da nossa personalidade cristã para que a gente comece a ter recursos para lidar com as nossas sombras de uma maneira mais harmoniosa, para a gente lidar com as nossas sombras de uma maneira mais acolhedora, para a gente poder superá-las, né? Para a gente poder conseguir ir de encontro realmente à nossa luz, que é esse germe que Deus colocou dentro de nós. E irmãos do Fã ainda traz diretrizes práticas. E vamos lá mais uma vez as palavras práticas, né? Ela traz um passo a passo de como lidar com essas situações realmente do autoconhecimento, de como a gente fazer isso no nosso cotidiano. Primeiro, ela fala entender nossas intenções. E a entender nossas intenções é justamente aquilo que Santo Agostinho fala lá na resposta da pergunta 919, que ele fala, interrogue quais são os seus objetivos. É justamente isso, entender quais são as minhas intenções. Por que eu agi daquela forma? Por que naquele momento que a pessoa falou de repente de uma maneira rude comigo, eu fui rude também? Qual foi a minha intenção ao ser rude com ela? Eu quis me defender. Eu me senti atingido. Então eu já sei que uma forma de defesa que eu tenho é ser grosseiro. Mas eu posso ter outras formas de defesa. Não precisa só ser essa. E aí a gente começa a entender as intenções que estão por trás de cada ação da gente. A gente não vira refém das nossas ações. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente é refém das nossas ações. A gente é refém dos nossos impulsos. Porque a gente sempre agiu assim.
E pra gente agir diferente é difícil. Então a gente bateu, levou. Bateu, levou. E aí, muitas vezes, pra gente chegar e bateu e pensar e cara, não é levou. Né? Não vai ser diferente. Mas aí dá aquela batidinha. Mas já foi melhor do que antes. Então, a gente começar a fazer esse processo de se entender as intenções por trás das nossas ações. Dar nome aos sentimentos. E aí é muito interessante, ela usou esse termo mesmo, tá? Foram essas palavras que ela usou. E a gente, quem tem filho pequeno, quem já teve filho, né, a gente usa muito essa hoje em dia a psicologia, os psicólogos usam muito esse termo. Você tem que ensinar teu filho a dar nome aos sentimentos. E eu que tenho um filho de 8 anos, o Pedro está aqui, tô sempre buscando, né, recursos, seguindo psicólogo no Instagram e tal, e eles falam muito, fala com seu filho, ensina ele a dar nome aos sentimentos, ele precisa saber o que ele está sentindo. Não, então, olha só, eu agi assim porque isso que você está sentindo é raiva, isso que você está sentindo é medo, isso que você está sentindo é insegurança. E ela fala com a gente tal como nós somos crianças, né, gente, na evolução. Nós somos crianças ainda, nós engatinhamos ainda na nossa evolução espiritual. E eu achei muito interessante esse termo que ela usa, porque é justamente a gente precisa aprender o beabá, né, espiritual, para podermos sermos melhores. Então, dar nome aos sentimentos. Espera aí, nesse momento, eu senti inveja. Foi inveja que eu senti daquela pessoa. E é difícil, né, falar, nossa, eu sou invejoso. Mas todo mundo, em algum grau, vai ter isso. E a gente só consegue deixar de ser se a gente entende que nós somos. Então, passo 2, dar nome aos sentimentos. 3, admitir o que sentimos, justamente. Poxa, eu sou realmente egoísta, eu sou invejoso, eu sou vaidoso. Admitir que a gente sente e entender que tá tudo bem, eu sou assim, mas eu posso ser melhor. Cultivar a empatia. Então, cultivar a empatia é olhar para o outro a partir da mesma visão que a gente se olha. É justamente usar a mesma régua que foi falado lá atrás na resposta. Usar o mesmo julgamento, o mesmo peso e a mesma medida. Olhar para o outro, entender que pode ser que ele esteja passando por uma situação realmente muito complexa. Ele está agindo assim porque ele está se defendendo. Ele está agindo assim também porque ele, assim como eu, não tem os recursos internos para saber lidar de outra forma. E muitas vezes, olhar dessa forma para o outro é o que desconstrói realmente aquela cápsula que a gente constrói em torno da gente de defesa mesmo e de ataque, né? Que a defesa muitas vezes pra gente é um ataque. E é justamente tirar a trave dos olhos. A empatia, eu diria assim, que um dos principais remédios junto com o autoconhecimento pra gente lidar com o julgamento é a empatia. Então esse aí é o caminho que ela vai nos traçando. Para finalizar, ela diz assim, ela finaliza com chave de ouro. Deveríamos nos dar por muito satisfeitos no dia de hoje pelo simples fato de não recorrermos intencionalmente ao mal. O grave equívoco é que muitos lidadores da nova revelação acreditam que renovar é angelizar. E ela traz esse puxãozinho de orelha pra gente. Eu gosto dela porque ela também dá uns puxão de orelha na gente, sabe, gente? Ela dá uns puxão de orelha na gente que é espírita também. Ela fala que a gente, primeiro, mas ela assim, ela acolhe e dá uns puxãozinhos de orelha. Deveríamos nos dar primeiramente por satisfeitos hoje, por simplesmente não fazer o mal, gente. Porque intencionalmente, porque em outras encarnações, em muitas reencarnações, a gente fez o mal pelo simples prazer de fazer o mal. A gente
A gente assistiu a um mal ser feito pelo simples prazer de estar ali assistindo. A gente assistia as pessoas serem crucificadas, as pessoas serem enforcadas em praça pública e batia palma para aquilo. E hoje isso é uma coisa inconcebível para a gente. Então, a gente, primeiramente, ela traz mais uma vez um acalanto aí para a gente, falando que a gente tem que se dar por satisfeito, porque a gente não tem que ficar se chicoteando. A gente tem que entender que a gente está no caminho, que nós somos aprendizes e que a gente vai errar. Só que a gente não pode achar, que ela fala aqui que o grave equívoco que muitos lidadores da nova revelação, que somos nós, espíritas, a gente acredita que renovar é angelizar, que a gente vai virar um anjo do dia para a noite. E não vai. A gente vai, às vezes, conseguir superar um desvio nosso, de repente, de moral nessa encarnação. Na outra a gente tenta outro, na outra e assim, um degrau após degrau. A gente não vai virar anjo do dia para a noite. Para concluir, a gente entende então sim, que a gente tem muito a realizar dentro de nós, mas o caminho já nos foi dado. Os passos foram ditados pelos Espíritos, mas sobretudo por Jesus. Não existe outro caminho. Para finalizar, eu gosto muito de uma história. Outro dia eu estava ouvindo um podcast, inclusive, do Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita que tem uma oratória maravilhosa. Se vocês puderem ouvir, ouçam, porque realmente é incrível. E ele estava contando uma história de Chico, né? Chico Xavier. Chico gostava muito de animais, né, gente? Aquela alma iluminada. E ele tinha um cachorro. E um dia o cachorro dele apareceu morto. E ele ficou muito triste, ficou muito sentido, principalmente depois, quando ele descobriu que mataram o cachorro dele, na verdade. Que o cachorro dele não morreu de causas naturais. O cachorro dele foi morto, foi envenenado. E ele descobriu quem foi a pessoa que envenenou o cachorro dele. E aí ele ficou muito magoado, muito magoado. E aí um dia Emmanuel chegou para ele, Emmanuel, que é o mentor dele, chegou para ele e falou assim: Chico, a gente está com um problema. Existe uma névoa escura em volta do seu chakra cardíaco, do seu coração, que está atrapalhando o nosso trabalho. E por causa dessa mágoa que você está carregando, dessa pessoa que matou o seu cachorro. E a gente precisa resolver isso. E aí, Chico, meu Deus, tá, mas como que a gente vai resolver isso então, Emmanuel? Aí a Emmanuel falou: então, você vai descobrir o que essa pessoa que fez isso contra o seu cachorro, mais amaria ganhar na vida de presente. Você vai lá e você vai comprar e você vai dar de presente para ela. Aí, Chico, oi? Como assim? Peraí, a pessoa bateu meu cachorro e eu vou ter que comprar um presente para ela fez esse mal para mim. Aí o Emmanuel olhou para ele e falou assim: Chico, a receita não é minha, a receita é do Cristo. E aí Chico foi lá, então, funcionário público que era, descobriu que era uma mulher, que o sonho dela era ganhar uma máquina de costura. Uma máquina de costura na época era muito caro. E aí Chico foi lá, comprou a máquina de costura, parcelou até a próxima encarnação a máquina de costura e entregou. E chegou o dia que ele foi lá e entregou de presente para a mulher. E aí, nesse momento, Emmanuel conta para ele que, no momento que ela recebeu esse presente, ela sentiu uma alegria tão grande que saiu uma luz do peito dela e foi em direção ao peito de Chico e limpou toda a névoa que estava em volta do coração dele. E aí, Emmanuel olhou para ele e falou assim: tá vendo, Chico? A receita não é minha, a receita é do Cristo. Então, por mais difícil que seja a nossa prática, a gente já tem o caminho traçado. E a receita é do Cristo. E esse é o consolo que a gente tem, o maior consolo que a gente tem. É que, como ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na pior das hipóteses, em qualquer situação difícil da nossa vida, a gente sabe que a gente vai ter esse Jesus amigo, esse Cristo amigo a nos abraçar, nesse abraço aconchegante, acolhedor, esse abraço de irmão e mestre,
a nos ajudar, a nos acolher. E eu queria que essa noite a gente pudesse realmente, todos pudessem se sentir abraçados, sentir esse abraço quentinho nessa noite fria de Jesus, a nos acolher e a nos dizer que está aqui com a gente até a consumação dos séculos e que Ele não vai largar a mão da gente. Muito obrigada a todos, muita luz, uma boa noite. Nesse momento agora, nos preparemos para a nossa prece final. Senhor Deus, agradecemos ao nosso palestrante pelos ensinamentos da noite de hoje. Agradecemos à espiritualidade superior, aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que todas as mensagens e preces aqui realizadas na noite de hoje, bem como os ensinamentos, possam nos fortalecer, nos intuir e nos auxiliar no desempenho da nossa prática, do nosso dia a dia, da nossa missão. Obrigado, Senhor. Fica conosco, que assim seja. Amém. Então, agradecemos a todos pela presença, pela noite de hoje, e que possamos seguir em paz com as bênçãos da espiritualidade superior aos nossos lares. Uma boa noite a todos. Miriam?